calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Vou pular para o 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Vou pular para o 7, porque você pode usar sua caneta rosa. Eu estou lendo tudo que fala de língua, tá bom? As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Pulando para o 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. 26. Tá. O último foi 23. Agora a gente vai virar a página e nós vamos ler o 26 e o 28. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Olha só, quantas palavras sobre a forma que a gente fala e responde às pessoas. Isso é um assunto sério. Tem tanto conflito no casamento que acontece porque nós não temos resposta calma que desvia o furor. A gente quer responder à altura. A gente quer dar o troco, a gente quer falar mais alto, a gente quer reagir. E a Bíblia está dando um conselho, uma palavra calma vai desviar o furor. E uma palavra ríspida desperta a ira. A boca fala do que o coração está cheio. A gente precisa encher o nosso coração daquilo que vem do Senhor, daquilo que traz esperança. Se a gente quer ter palavra calma que desvia o furor. Quem já fez Casados para Sempre tem uma lição lá que é pedir trégua. Não sei se vocês lembram disso. Já fiz. Tá uma confusão às vezes em casa, tem um assunto difícil para decidir. Não responda com ira, não responda com fúria. Se você não consegue naquele momento dar uma resposta calma que desvia o furor, você pede trégua, que a gente fala, né? Você fala assim, eu não estou pronta para conversar sobre isso agora, eu preciso de um tempo, depois a gente volta a falar sobre isso. Porque ninguém é de ferro. Tem hora que nós estamos vivendo um terremoto, um vento, um furacão. Mas nós precisamos dominar a língua, pensar antes de falar, que deixou claro, pense. A mulher sábia pensa antes de falar. Vocês são uma geração que precisou romper com aquela coisa que era pouco afeto, eram poucas... Até o eu te amo era difícil de sair. Por quê? Porque eles já, né? Minha mãe costuma falar, eu já dei mais do que eu recebi. Porque recebia muito pouco. Era uma questão, tudo muito rígido. Então, com medo de perder a autoridade, os pais, queria, mas não sabia. E a Bíblia diz, eles fizeram o que eles puderam. Mas, se nós estamos aqui ouvindo, a gente precisa quebrar esse ciclo na nossa vida e na geração dos nossos filhos. Isso precisa ser intencional. E se você precisar, você vai escrever.
Você vai decorar a palavra. Se você não tem o hábito, por exemplo, de ter palavra amável, você vai escrever, você vai falar assim, eu vou começar a dizer para meus filhos que eles são abençoados por Deus. Amém. Basta uma frase amável que você intencionalmente vai começar a dizer, gente. Mesma coisa para os maridos. Gente, homem, e muitos deles, porque vocês imaginam, se nós, mulheres, se você é uma mulher que não recebeu, pega isso e transfere para um homem, que já é mais difícil. Alguém tem que quebrar esse ciclo. E se o Senhor nos chamou para edificar a casa, nós podemos fazer isso. Ainda que de início sejam palavras decoradas, ainda que você vai pôr no celular. Eu vou mandar uma palavra amável para o meu marido todo dia, meio-dia. Você vai pôr o despertador. Ainda que seja, amor, estou passando para dizer que te amo e que abençoo o seu dia. Gente, o poder da vida e da morte está nas palavras. Então, a gente precisa entender que isso é uma arma espiritual que Deus nos deu, a Bíblia fala. Eu estou dando para vocês a palavra. Gente, foi com a palavra que Deus criou o mundo. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja trevas e houve trevas. Ele dizia, ser curado, e as pessoas eram curadas. Ele disse na cruz, está consumado, está consumado. Então, a gente precisa entender a estratégia, a graça e o poder que o Senhor nos concedeu, nos dando o direito de falar. Agora, a gente precisa fazer bom uso disso. E quanto mais, porque a Bíblia diz que nós vamos renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Se você ler boas coisas, se você ouvir boas coisas, se você for intencional, você vai viver mudanças na sua vida. E quando você põe palavras no seu amor, isso quer dizer que se você está fazendo uma ação que para você, eles não veem que eu estou fazendo isso porque eu amo. Comece então, quando estiver fazendo, acrescentar eu te amo. Eu te amo. Obrigada. Gente, isso muda qualquer situação. Boas palavras mudam qualquer situação. Eu costumo resolver os meus problemas com palavras amáveis. Por vezes as pessoas querem brigar. Sabe quando você está precisando resolver um problema, você precisa entrar num hospital, você precisa fazer alguma coisa? Ao invés de você já chegar querendo usar a força, a ira, o poder, né? Porque tem gente que sabe com quem que você está falando? Seja uma pessoa que da sua boca saia palavras amáveis. E se você não recebeu, esse livro está recheado dessas palavras. Gente, quando a gente lê aqui o que Cristo pensa de nós, o que Ele fala de nós, isso aqui é suficiente para te encher até transbordar de você. Leia Salmos. Deixa o Senhor te encher de palavras boas. Peça, Senhor, muda a minha mente, muda o meu olhar. Eu fiz disso um estilo de vida e estou falando para vocês, não para me gabar, mas como um exemplo. Eu sempre olho para alguém, eu faço isso há tantos anos que vocês podem observar, vai sair um elogio de mim. Não é porque eu sou superficial ou nada, mas porque eu comecei a treinar a minha visão. Hoje, se vocês me perguntassem, eu saberia dizer algo que eu achei bonito em cada uma. Isso é um treino, isso é estilo de vida. É o olhar positivo. É o olhar que a Bíblia diz. Olha, seja puro, seja inocente,
Seja compassivo. Eu estava com a minha sobrinha aqui e as abelhinhas estavam ali naquelas flores. Isso foi semana passada. E aí, elas estavam voando e tal. Aí eu falei assim, elas estão fazendo mel. Aí começou, né, porque criança hoje ensina. Tia, elas estão polinizando. Falei, meu Deus do céu, 4 anos, né? Bia, estão polinizando e fazendo melzinho, né? Então, de repente chegou várias. E elas começaram a voar tudo junto, fazer aqueles barulhos. Eu falei, ixi, agora elas estão brigando. Ela falou assim, então não, titia. Elas estão brincando de pega-pega. Criança. Eu falei, Bia, você tem razão. Eu não sei por que eu pensei que elas estão brigando. Elas estão brincando. Você que está certa. Elas estão brincando de pega-pega. Essa é a pureza que o Senhor quer nos dar. Por vezes a gente acha que pureza é só coisa sexual. Não, eu não adultero, eu não vejo isso, eu não faço aquilo. Mas como está a pureza de quando você olha para as pessoas? O que vem primeiro à sua cabeça? Primeiro é uma crítica, primeiro é ver o que a pessoa está feio nela. Primeiro é observar o que está desorganizado. Isso o mundo já faz assim com categoria, né? Isso o mundo já faz o tempo inteiro. Nós precisamos ter esse falar amável porque é árvore de vida. Gente, as palavras do sábio espalham conhecimento. Por vezes, gente, a palavra que vai sair de nós, de início, ela não é agradável. Porque, por vezes, a nossa palavra pode ter que confrontar a vida de alguém. E é por isso que o melhor lugar para sair os nossos conselhos é da palavra de Deus. Porque se os nossos conselhos vierem daqui, não tem erro. Não é o que você pensa. Não é o que você sente, é o que a palavra de Deus diz. Então, por vezes eu estou aconselhando as minhas filhas e eu tenho que deixar claro, elas falam, mas você sempre fala isso, você não está pensando na gente. Eu falo, meu amor, eu estou pensando. E se eu fosse falar por sentimento, talvez eu também estivesse chateado com isso e fosse te incentivar a ficar chateado, a quebrar relacionamento, a isso e aquilo. Mas nem eu e nem vocês andamos por emoções e por conselhos terrenos. Nós temos um conselheiro soberano e é a palavra de Deus. Então, quando a gente diz de falar palavras amáveis, se você tem um conselho para dar, ainda que confronte aquela pessoa, e esse conselho veio do amor, é um conselho amoroso. Nós precisamos gerar vida com as nossas palavras por onde a gente for, onde o Senhor nos plantar. A resposta apropriada é motivo de alegria e é muito bom conselho na hora certa. Resposta apropriada. Que tipo de resposta nós temos dado? Mãe, que é, menino? Tá me chamando de novo? Que é? Que é? Fala logo. Tá me chamando de novo. Tá louvando, viu? Né? Meu Deus. Qual a resposta tem saído da sua boca? Precisa ser respostas apropriadas, que gerem vida, que gerem mudança, que seja motivo de alegria, que você tenha um conselho certo para dar para as pessoas, né? O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Então, o primeiro treino é, Senhor, me ensina a não responder. A calar a boca. A calar a boca. Aí depois o Senhor vai me ajudando a dar a resposta certa, se você é muito impetuosa. E aí você vai aperfeiçoando, começa a fazer elogios fora de hora. Para você não ter que esperar a hora do conflito, começa a fazer elogios fora de hora de conflito. Aline, eu ainda estou com dificuldade de reagir bem na hora do conflito. Começa a ter palavras boas fora do conflito. Gente, vocês vão viver mudanças assim maravilhosas.
se você for diligente em buscar isso aqui. E se a Bíblia disse que é bom, o Espírito Santo está disponível para nos ajudar. Porque Deus não é aquele Deus que manda você fazer e se vira nos 30. Problema seu. Não, Ele fala, eu vou te ajudar. Eu estou aqui com você. Que tal se a gente colocar isso de meta para o ano de 2026? Amém. Eu vou ser uma mulher que usa a boca para gerar vida. Amém. Aí você vai orar, você vai jejuar e na prática você vai, se preciso for, fazer anotações e repetir. Até que isso uma hora se torne um hábito. E até que daqui a pouco, quando você vê, você está uma mulher de palavras agradáveis, gerando vida por onde passa. Amém? Amém. Agora nós vamos fazer, já que a gente falou da palavra, vamos seguir nossa leitura dos que a gente não leu. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Amém. Olha que coisa boa. Não se preocupe, ninguém viu você fazendo um ato de bondade. Os olhos, você consegue imaginar isso? Os olhos do Senhor, porque quando eu leio isso aqui, vem uma imagem para mim. Os olhos do Senhor passando assim sobre toda a terra, ó, contemplando os maus e os bons. Sabe o que isso faz? Tira de você tanto desejo de que as pessoas notem os seus atos bons. Gente, o Todo-Poderoso, Está vendo? o Rei dos Reis, quem pode mesmo tudo, tá vendo? O que mais que a gente precisa? Ser enxergado por quem? Por outro lado, gente, ele também está observando os maus. Ele também vai enxergar a nossa maldade. Ele também vai enxergar o nosso descaso. Isso também precisa nos constranger. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Quem tem filhos pequenos, que ainda estão debaixo da nossa autoridade, não deixe o seu filho crescer insensato. Ele precisa corresponder à disciplina que você está colocando. Isso é importante. Porque depois vai te dar trabalho. E depois não reconhece a autoridade de Deus. Por quê? Você hoje é autoridade na vida dele. Você deixa ele fazer pouco caso da disciplina que você põe. É verdade. Nós temos que ser mais firme. Ser firme não é bater. Ser firme é você fazer a sua palavra valer. Ele tem que entender que você é uma pessoa de sim, sim e não, não. Então, pense bem antes de colocar uma disciplina. Colocou, vá até o fim. Vá até o fim. Outro dia as minhas duas estavam em conflito. E aí eu falei o seguinte: se não cessar esse conflito, sábado tem um aniversário, você não vai. O que fez? Não cessou o conflito. O que eu fiz? Fiz valer a minha palavra. Não foi. E era uma coisa que ela queria ir, que ela estava com expectativa, tinha um convite, mas eu cumpri a minha palavra. Se você cumprir a sua palavra e não negociar, você não vai precisar usar de força física. E quanto antes, melhor. Quanto mais cedo você tiver essa oportunidade, melhor. Por isso, não fale aquilo que você não vai fazer. Se você não comer, você vai ficar 30 dias sem o videogame. Não vai. 30 dias é muita coisa. Você não vai cumprir. Você esquece. Coloque disciplinas que você realmente vai executar. Senão é melhor não colocar. Olha isso. Porque você vai perder a autoridade. Então, não vamos criar filhos insensatos. Eles precisam corresponder à disciplina, ao conselho,
a repreensão. E nós, adultas, filhas de um pai maravilhoso, gente, acolhe a repreensão. Se alguém te der um conselho, se alguém der uma puxadinha de orelha, acolha, receba. Fala, Senhor, talvez nem aproveite tudo, mas o que eu aproveito dessa repreensão? Gente, por vezes a gente até aceita a repreensão de alguém, mas se for o marido, não. Só sabe reclamar. Aceita. Qual foi a queixa? Qual foi a reclamação? Vamos aceitar? Vamos aceitar a repreensão? Vamos analisar? Vamos ver onde é que ela faz sentido? Aí, por vezes, o meu marido fala assim, ainda que seja só para me agradar, pode ser? Talvez seu marido não fale, mas certamente ele pensa. Ainda que não faça sentido, pode fazer para me agradar? Eu falo, posso. Porque em muitas coisas eles também fazem para nos agradar. E eles, diferente de nós, eles não ficam com uma continha. O homem não é de continha, de ficar apresentando continha. Eles só fazem. Mas como eles só fazem, a gente fica achando que eles nunca fazem. E eles fazem muito. E eles fazem. Eles também engolem bastante coisa. É que a gente acha que não. Tá? A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Gente, a casa do justo, daquele que tem o Senhor, tem o melhor tesouro. Ainda que você não possa fazer todas as viagens que você sonha, ainda que você não possa ter todas as coisas que você gostaria, a sua casa tem o maior tesouro, porque lá está a presença do Senhor e a sua família. Isso é o maior tesouro. A casa do ímpio tem tudo e não tem nada. Porque uma família sem paz, sem Cristo, sem harmonia, ela pode ter os melhores itens, pode ser a casa mais luxuosa, se não tem a presença de Deus, não tem nada. 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Gente, podemos orar, podemos falar com o Senhor, contar tudo, falar todo o tempo, porque a nossa oração agrada a Ele. Ele não se cansa de nos ouvir. Ele não é igual a gente, seres humanos. Ontem a Esther foi e eu falei, filhinha, agora chega, meu amor. Agora vai dormir. Porque não para de falar um minuto, né? Tá bom, já falou bastante. Deus não. Deus fala, pode falar, minha filha. Eu gosto de ouvir sua oração. Gente, e esse sacrifício dos ímpios, por vezes nós estamos nessa situação. Pose de piedoso. Cuidado. Cuidado. Se você oferece ao Senhor uma oferta, primeira coisa que você tem que fazer, e aí eu não estou falando só oferta de dinheiro, por exemplo, servir sua família é um sacrifício de amor. Mas se isso vira cobrança depois, se você faz isso reclamando, gente, isso foi um sacrifício detestável. Daqui a pouco as pessoas estão falando, precisa fazer não, pode deixar. Porque você vai apresentar uma conta, você vai cobrar. Quem quer receber um sacrifício desse? Ninguém. Então, vamos pensar. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Mais uma vez, não tem desculpa para a gente abandonar os caminhos do Senhor, os preceitos do Senhor. Alguém me magoou, alguém falhou, a igreja está assim, a igreja está assado. Querido, não abandone o caminho. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor. Quanto mais os corações dos homens. Gente, Deus vê tudo. Deus vê o seu coração, o íntimo do seu coração. É por isso que toda noite nós temos pecados a confessar. Porque não é porque está lá que você não disse, que você falou, que ninguém viu, que ninguém nem percebeu,
O Senhor viu. Deus vê, ele vê tudo. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Olha o orgulho aqui, gente. Não, apertou um pouquinho, dou no pé. Falou que eu não queria ouvir, já não peço mais conselho para essa pessoa, porque eu vou atrás de quem vai... Como é que fala, gente? E bajular. Me bajular. Vai falar o que eu quero ouvir, vai me bajular, vai se compadecer de mim, ó vida, ó céus. Coitadinho de mim. Então, se você tem amigo que só passa a mão na sua cabeça, tá na hora de procurar amigos que também tenham coragem de te corrigir. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Gente, o coração alegre formoseia o rosto. Quer ser uma mulher bonita? Deixa o seu sorriso transparecer. Sabe o que a gente faz com a angústia? A gente leva em oração, a gente chama uma amiga de oração, compartilha e ora. E quando a gente levanta com esse sorriso aqui, de uma mulher que sabe o Deus que serve. Não vamos ficar andando assim, não, ó. Cabisbaixo. Ou então assim, né? O tempo inteiro, todo mundo tá vendo que você tá angustiado, preocupado. Senhor, me dá alegria no rosto. Dá um sorriso no rosto. Recebe os seus na sua casa sorrindo. É difícil, mas dá para fazer, né? A Bíblia diz que tem tempo de chorar e tem tempo de se alegrar. Tem o lugar da gente lançar as nossas lágrimas. E tá tudo bem quando a gente chora diante das pessoas, como nós estamos num ambiente aqui. O negócio é a gente se entregar. Porque, por vezes, gente, a nossa alma vai gostando disso, tá? Eu chego triste, eu tenho atenção. Eu fico emburrada, eu tenho atenção. É igual menino, a alma é igual criança. A gente vai se acostumando com aquilo. A alma percebe que aquilo traz benefícios em alguns momentos. Então, não é viver de aparência, mas é saber o tempo e o lugar de chorar, o tempo e o lugar de sorrir, que o Senhor vai nos ajudar. Amém? Porque a mulher, gente, ela não fala só com a boca não, tá? Ela fala assim. Ela fala com a cara, com as expressões. Ontem eu passei o dia meditando, fiquei mais tranquila, aí a Esther chegou e falou assim, você tá com uma cara. Falei, minha filha, tá tudo ótimo, é só porque eu tô lendo, eu tô meditando, eu tô refletindo. Ela, prefiro você com outra cara. Que reflexões são essas, mamãe? É. Então, elas olham para o Sérgio já tem uma fisionomia mais fechada, né? Aí elas falam, papai tá com essa cara, ele tá bravo? Eu falo, não, minha filha, ele só tá cansado, né? Às vezes elas viram para ele e falam assim, papai, você tá com essa cara, você tá bravo ou você tá feliz? Aí ele vira e fala assim, tá tudo bem, eu tô feliz. Aí elas, que bom. Gente, a nossa cara fala. Umas mais que outras, né? Uma... A transparência que chega... Isso é um pouquinho menos. Então, vamos treinar, olhar no espelho e dizer, Senhor, não tá tudo bem hoje, mas eu vou romper em fé, né? Tem aqueles memes, né? Hoje eu vou enganar o inimigo. Aí começa a tocar o pandeiro. Coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Cuidado com as futilidades. Se você se alimentar de insensatez, de futilidades, de confusão, de fofoca, gente, vai saber discernir o quê?
Você gasta mais tempo ouvindo, vendo o que o mundo diz, o que o mundo prega, o que as redes sociais falam, e tudo parece inofensivo, gente. Não, é tudo inofensivo. Dificilmente, a hora que o seu coração precisar discernir alguma coisa, ele consegue. Porque é tanto lixo você recebeu que fica difícil. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Aleluia! Porque uma coisa é estar triste e abatido, outra coisa é estar oprimido. Opressão é terrível. Quando você se deixa entrar em tristeza e você começa a alimentar mais aquilo e falar daquilo e pensar daquilo e tudo, você vai se tornando oprimido. E aí os seus dias vão ser infelizes. Não deixe o inimigo te oprimir, te aprisionar. E aqui está dizendo que o coração bem disposto está em festa. Por quê? É decisão. Coração bem disposto é eu decido hoje, eu escolho hoje estar em festa, apesar, por exemplo, do luto. Quando a Briane, a sua mãe, a Dejane, sepultou alguém e na semana seguinte vem encontrar conosco, o que elas estão dizendo? Triste sim, oprimidas não. Que o Senhor nos dê esse coração bem disposto a viver em festa. Festa, por vezes, é semeando com lágrimas, mas você está semeando. Lá no salmo que a gente leu, né? 126, você vai caminhando, chorando e semeando, porque no tempo da oportunidade você vai colher. Então, se a tristeza está tentando te pegar, a opressão, o desânimo, hoje você vai sair daqui em nome de Jesus, bem disposta a mudar essa realidade na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Olha isso. Às vezes a gente fica buscando a riqueza achando que ela é a solução, mas riqueza é temer ao Senhor, porque quem teme ao Senhor, nada o Senhor vai deixar faltar. Olha que lindo, eu achei esse provérbio lindo. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Aí a pergunta é, como você serve a sua família? Porque não é sobre o que está no prato, mas é sobre com que coração você coloca o que está no prato. É muito melhor. É melhor você abrir o iPad. Forte, né? Deixando essa falência assim. Gente, a gente lê a Bíblia. Ontem, quando eu li isso, eu falei, gente, é isso. É melhor ter verdura na refeição onde há amor. Eu prefiro comer arroz com chuchu, com alguém feliz do meu lado, do que estar comendo picanha com alguém com raiva, reclamando. Pelo amor de Deus, se você for fazer uma coisa na sua casa e você for reclamar, então não faz. Não faz. Se fizer, faz com amor e por amor. Em nome de Jesus. Eu tinha uma chefe que ela amava arroz com chuchu. Estou falando isso porque eu lembrei. E ela foi me contar a história, ela disse, tem irmãos meus que não suportam comer chuchu, Aline, porque nós passamos dificuldade e minha mãe tinha um pé de chuchu no quintal. Então, quando não tinha nada, e por vezes não tinha, sempre ia ter arroz e chuchu. Ela falou, uns irmãos ficaram com trauma. Eu não, eu sigo amando arroz e chuchu, Aline, porque minha mãe fazia esse chuchu. Ela pegava o chuchu e ela sempre oferecia como se o chuchu fosse... olha, hoje tem arroz com chuchu. Tinha amor. A memória ficou boa, não ficou um trauma.
Agora, se a gente está oferecendo carne, oferecendo tudo para os filhos e para a família, mas com chateação, não está valendo a pena não, gente. Então, olha que coisa. É o provérbio na prática. É melhor ter verdura na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio, né? O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Aleluia. Amém. Aqui nós já aprendemos, todas as mulheres aqui não são mais irritáveis, não provocam dissensões, mas nós somos pacientes, que acalmamos as discussões. Amém. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. Tudo que a gente falou aqui com preguiça não dá certo. Mas o caminho do justo é uma estrada plana. E aí eu queria que a gente lesse o Salmo 5:8. Eu quero que a gente faça desse momento um momento, vou chamar de profético. Nós vamos ler esse texto e você vai receber como uma oração para a sua vida. Que aqui está dizendo que o caminho do justo é uma estrada plana. Essa é uma oração que você pode fazer. Deus, aplana o caminho diante de mim. Amém. O Senhor diz que o caminho do justo, a estrada do justo é plana. Senhor, então tem perseguição, tem desafio, foi o que esse salmo falou. Mas o salmista disse, aplana, Senhor, o caminho diante de mim. Isaías 45:2. Amém. Quem quer receber essa palavra? Amém. Senhor Jesus, ainda que tenham montes, dificuldades, Deus, diante de nós, Senhor Jesus, nós pedimos nessa manhã que o Senhor aplane, Deus. Tira essas montanhas da nossa frente. Deus, portas que estão fechadas com tranca de ferro, nós pedimos que o Senhor abra essas portas, Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é poderoso para fazer, Deus, infinitamente mais, Deus. Isaías 40:3-4. Olha, os vales serão assolados e os montes serão aplanados. O torcido vai ser consertado. Amém. E o áspero vai ficar liso. Amém. Gente, é muito encorajadora essa palavra. Eu quero, Senhor, que tudo que está torto, enrolado, preso na minha vida ou na vida dos meus filhos, do meu marido, eu peço que o Senhor desenrole, Pai. Que o Senhor tire aquilo que está áspero. Senhor Jesus, que o que é um vale, seja de pecado, seja da sombra da morte, seja, Senhor Jesus, de trevas, de escuridão, Pai, que o Senhor aterre, em nome de Jesus. Lucas 3, 4, 5 e 6. Ele vai repetir o que Isaías disse. Olha, às vezes a gente ora só as mesmas coisas. Tá aí textos para você orar. Lucas 3, 4, 5, 6. Amém! O Senhor tem prazer em endireitar os nossos caminhos, em mudar as nossas veredas, em abrir portas que estavam fechadas, porque ao final Ele quer ser glorificado e exaltado. Que nós sejamos hoje essas pessoas que preparam o caminho do Senhor. Que o Senhor possa contar conosco, que o Senhor possa contar com a história da sua vida. Agora, para isso, a gente precisa sair do trono e dar para Ele o trono da nossa vida. Se o Senhor aplanar o seu caminho, se o Senhor destravar portas, a glória vai ser para quem? Para Ele. Tenha isso como consciência na sua vida. Amém? Amém. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Gente, tanta coisa insensata sendo motivo de alegria.
Tanta futilidade, o nosso coração desejando, como se aquilo trouxesse alegria. Mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Não tenha vergonha de pedir conselho. Peça ao Senhor, Senhor, com quem eu posso me aconselhar? Porque na multidão de conselhos há sabedoria. E muitos dos planos fracassam porque a gente não pede conselho. E hoje está na moda, é assim, não conta para ninguém. Não conta para ninguém porque até dá certo. Tudo bem, você não precisa contar para todo mundo, mas tenha pessoas da sua confiança para você buscar conselho. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. Gente, o caminho do Senhor vai sempre nos conduzir para cima, para frente, adiante. Nada de ficar olhando para trás, nem ficar olhando para baixo, para a circunstância, para a situação. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Quem fica olhando para baixo vai descer para a sepultura, porque circunstâncias mudam toda hora. Quando você abre a internet, outro dia eu vi uma mulher guardando alimento, né? Quando eles ficam esperando o caos. Gente, tão interessante, a mulher guardando os alimentos, aí eu fui vendo, aí abriu outras páginas disso, tal. Aí eu virei para o Sérgio e falei, será que não era prudente ter... O Sérgio, amor, em nome de Jesus, o que foi que você ficou assistindo? O Wesley fala desse jeito comigo, ele fala... O que você ficou assistindo? Conspiração, pelo Você, amor, isso é para adoecer as pessoas, em nome de Jesus. Eu não, foi só uma perguntinha. Ele falou, não, foi não, porque você não é de fazer essas perguntas, você assistiu coisa. Eu falei que eu achei interessante, a mulher guarda tanta coisa legal. Cuidado. São essas coisas que minam a nossa fé e a nossa esperança. Gente, o plano do inimigo, nós estamos esperando o anticristo. Essas coisas já é anticristo. Ele já está aí. Não estou falando de não viver uma vida prudente, gente, mas não vamos nos entregar para esse tipo de terrorismo. Se for preciso, Deus vai nos dizer, e não vai ser pela internet. E não vai ser para uma pessoa específica, tá bom? O Senhor derruba a casa do orgulhoso. O sangue de Jesus tem poder. É o próprio Senhor que derruba a casa do orgulhoso. Olha isso. Mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Gente, não vamos construir nada em cima de orgulho, porque o orgulhoso Deus abate e procede à derrota. Agora, até a viúva, sabe o que a viúva está significando aqui? A mulher solitária, a mulher desamparada, a viúva aqui está significando escassez, está significando vulnerabilidade, abandono. Quem lembra da viúva de Serepta? Deus mandou foi o profeta ir comer na casa dela. Ela só tinha azeite e farinha. E falando, eu tenho só para um dia. Vou comer, vou morrer com meu filho. Deus mandou o profeta foi lá comer na casa dela. Olha isso. E falou, pode fazer o bolo que não vai te faltar. Enquanto tiver aqui a vasilha, vai ter azeite, vai ter a farinha. No meio do caminho, o filho dela ainda morre. O que o profeta faz? Ressuscita o filho dela. Então, a sua segurança, a minha segurança, a rocha da nossa casa é Cristo. Seu orgulho vai te levar para o fracasso. Então, mulher, você é livre para ser uma mulher que sabe silenciar. Você é livre para ser uma mulher que pode sim se submeter. Por quê? Porque o Senhor,
ele faz florescer a tenda do justo. Lembra que a gente leu na aula passada? Agora, orgulho. Gente, orgulho é perigoso. Vão ser filho obediente? Eu falo assim, Senhor, sabe o filho obediente que não precisa de tanta correção para aprender na vida? Senhor, me fala. Isso aqui é orgulho? Tira de mim, Senhor, tira de mim. Gente, porque olha, coisa ruim, coisa difícil é cair na mão de um Deus vivo. E orgulho, a Bíblia está recheada. Deus abate. Deus abate. Deus resiste. Sabe por que às vezes as coisas não estão dando certo? É o Senhor resistindo o orgulho que habita em nós. Como servir a dois senhores, né? Por outro lado, a Bíblia diz, os mansos herdarão a terra. Aí você resiste por orgulho de não amansar. Pode amansar, deixa o Senhor te amansar. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração. Ó, de novo aqui, é o sorriso, é o olhar. E as boas notícias revigoram os ossos. É verdade. Nossa! Qual é a maior e melhor boa notícia? A palavra. Agora, a gente também agradece quando chegam boas notícias, né? Daquelas que a gente está esperando. Resposta de um milagre. Resposta de uma oração. Deus vai fazer isso. Nós não vamos viver essa vida só em luta e deserto, não, gente. Amém. Deus manda boas notícias. Agora, nós estamos com os olhos animados para enxergar? Porque por vezes Deus já está fazendo, mas você está tão focada no problema que não consegue se alegrar com o bem que Deus tem feito. E aí a Bíblia diz que quem não sabe honrar, viver alegre no pouco, como é que Deus pode colocar sobre o muito? Como? Você não está sabendo agradecer as coisas mais ordinárias. Não vamos perder a gratidão das coisas ordinárias que Deus tem feito na nossa vida. Isso é que é um caminho aplanado para Deus fazer mais lá na frente. Ele não vai atropelar. E Ele não vai corresponder à sua birra. Você pode pirraçar. Ele não está nem aí. Nós temos que aprender para ir pulando de fase. Gente, tenha um olhar animador. Primeiro para você e para sua casa, depois para os outros. É tão bom quando você olha para alguém, aquela pessoa tem um olhar animador. Ela tem uma palavra de encorajamento, de fé para falar para as pessoas. Todo mundo quer ficar perto. Por quê? Quem não quer receber um olhar que dá alegria ao coração? Vamos pensar sobre isso. Por isso que eu tinha escolhido, como foi que eu coloquei no grupo? Como se fala e como se vive. É o que sai daqui em palavras, mas é o que sai também nas nossas atitudes, nas nossas expressões, no nosso olhar. Gente, tem mulher que ela tem um olhar tão crítico que todo mundo nota. Que ela olha assim, né? Já? Cima e embaixo, faz careta. Agora, se você é uma mulher que está recebendo uma olhada dessa... Se você é a mulher... Engordou, né? Vê se isso é uma boa notícia, que revigora os ossos. Não, Engordou, fulana? Pelo amor de Deus. Se você é a mulher vítima do olhar, eu já ensinei. Tá me achando bonita. Exatamente. Não, aconteceu. Tá me achando bonita. Tá me achando bonita. Autoestima. Quando você pensa que o Senhor te criou, que o Senhor te formou, que a Bíblia diz que Ele te teceu no ventre da sua mãe,
que Ele escolheu como você viria. Gente, fazer o quê se alguém não gostou? O Criador gostou. E eu tenho que gostar. Aos olhos do Pai. Você é essa obra-prima. Gente, foi com muito amor que você foi criada. Não importa se quem te gerou te amou. Porque quem te criou te amou primeiro. Isso é suficiente para curar as nossas rejeições. Gente, quantas pessoas tentando ter um filho? Faz inseminação, escolhe o melhor esperma, escolhe o melhor óvulo, implanta, não vinga. Para gerar um filho é Deus. A medicina avança, avança, avança e é uma bênção. Por vezes o Senhor também dá o sim. Mas por vezes o Senhor vai dar um não. Então, se você existe, Ele te formou e te gerou de forma maravilhosamente. E tudo que Deus fez é bom, é belo, é pleno. Então, a gente precisa ter essa convicção para não ficar tão vulnerável. Quer mexer em tudo, quer se parecer com todos. Por quê? Porque estou buscando ser aceita, você já foi. Graças a Deus. Amém? Os filhos que o Senhor nos deu são perfeitos. E os filhos que o Senhor não nos deu, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Olha que beleza! Ouça as repreensões que vêm para te construir. Agora, se você quer dar uma repreensão construtiva, ore, espere o melhor momento, pense, porque essa frasezinha não é só uma crítica construtiva. Cuidado! Só faz isso. Só faz isso. Elogio nunca vem. Crítica construtiva sempre tem. Então, você pode sim repreender para ver alguém sendo construído. Mas você vai fazer com tudo que a gente leu para trás. Com sabedoria, no tempo certo, com a fala certa. Gente, de preferência, nunca depois que aconteceu algo. Que a gente fica querendo falar na hora. Calma. Alguém errou, o marido errou, o filho errou. Calma. Eu falei. Espera um pouquinho. Falei. Não dá nem um tempo da pessoa até chegar e falar assim, me arrependi. Reconhecer. A gente já taca logo, né? Já taca logo a repreensão construtiva. Vamos ter calma. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Às vezes a gente está vivendo um tempo que a gente fala, Deus, preciso de muita humildade, porque a impressão que eu tenho é que eu estou vivendo humilhação. Coloca o coração diante de Deus e diz, Deus, eu creio que eu estou vivendo esse tempo e que esse tempo está antecedendo a honra. Amém?